Olá galera, tudo bem? Professor Raul para o nosso encontro semanal. Hoje nós vamos tratar a respeito de um tema bem tranquilo, tá? Mas é um tema que a gente tem que estudar sim, porque ele é importante, porque ele cai em prova, que é a respeito das teorias de origem da vida. Galera, quando a gente fala de origem da vida, esse é um tema da biologia que a ciência ainda está engateando muito, né? Assim, é uma coisa que a ciência ainda não descobriu muito, tipo assim, não conhece isso de forma a fundo. Então vocês podem perceber que as teorias que a gente vai ver aqui são bem vagas, a gente ainda fica cheio de dúvidas, porque realmente a origem da vida ainda é uma coisa que a biologia carrega muitas dúvidas nela. Então as teorias, elas são bem assim, chegam a soar até uma coisa assim muito, como é que se fala? Muito infantil, sabe? A explicação das coisas tem muitos buracos e você fica se questionando, ai, mas só isso explica? E não é só isso que explica, mas é porque realmente a ciência assume que a gente ainda não conhece. E é esse o diferencial da ciência, né? Quando a ciência não sabe, a ciência assume não saber, diferente do que não saber inventar qualquer coisa. Então, o que não se sabe, a gente não sabe. Então, vamos ver o que a biologia andou, né, desde muitos séculos atrás até hoje em relação a tentar explicar da onde que a vida surgiu, que é o nosso tema da aula de hoje, que é começando a tratar de evolução, hoje, origem da vida. Existem duas hipóteses, né? Sempre existiram duas hipóteses a respeito da origem da vida. Vocês devem estar careca de saber aí. Tem a abiogênese e a biogênese. Esse prefixo aqui, ó, abiogênese, é a negação do surgimento da vida a partir de um outro ser vivo, né? As pessoas antigamente acreditavam que os seres vivos surgiam do nada. Então eles falavam assim: a partir de lixo surge rato. Do nada, tem um bando de lixo lá, aparece rato. Em corpos em decomposição aparecem larvas. Do nada, né? Então, o que a biogênese falava? Que os seres vivos surgiam simplesmente do nada. Viagem, né? Muito viagem isso aqui. Surgia do nada. Por exemplo, vários cientistas defensores da biogênese falavam que répteis, como crocodilos de rios e lagos, surgiam a partir do lodo que estava lá nesse rio e nesse lago, surgiu um crocodilo lá. Pra vocês verem que nessa época as pessoas tinham um conhecimento bem raso do que é a complexidade da vida. Hoje que a gente tem um conhecimento mais aprofundado, a gente vê que isso é simplesmente impossível, mas na época, né, fazia sentido para eles. Então é a teoria da abiogênese. E essa teoria era defendida por uma série de cientistas. Então vai ter cientista tentando provar que a biogênese realmente acontece, tá? E contra a biogênese a gente tinha a teoria da biogênese. O que a teoria da biogênese fala? Que todo ser vivo, né, que seres vivos, vem de outro ser vivo. Todo ser vivo vem de um ser vivo pré-existente. Beleza? Então essas são as duas teorias aqui. A biogênese, que fala que surge do nada, e a biogênese, que fala que surge a partir de um ser vivo pré-existente. O que cai na nossa prova? Essa diferenciaçãozinha aqui, que é bem tranquilo, no próprio nome já diz a resposta, mas principalmente quais foram os experimentos, né, esses experimentos clássicos que estão em todos os livros didáticos de biologia aí, que tentam provar, que tentam derrubar a biogênese. Uns tentam derrubar a biogênese, uns tentaram derrubar e acabaram reforçando a teoria da biogênese, e o terceiro é aquele que derruba a teoria da biogênese por completo, beleza? São três experimentos que nós vamos relembrar aí na aula de hoje, porque são importantes para a nossa prova. O experimento de Red, o experimento de Spallanzani versus, né, o Needham aqui, e o experimento de Pasteur. Vamos lá então. Então, o primeiro experimento foi o experimento de Red. O Red, ele tenta provar que os vermes que surgem em um corpo em decomposição não surgem do nada. Qual é a teoria dele? Ele tinha uma teoria, a hipótese dele, né, de que esses vermes vinham, na verdade, de moscas que chegavam lá na comida em decomposição e colocavam seus ovos. Como que Red provou isso? Ele fez, né, um típico experimento científico, né? Ele deixou aqui um frasco aberto que nós chamamos de grupo controle. Vou escrever aqui, ó, grupo controle, ou seja, um frasco com carne aqui aberto e outro com uma tampa completamente vedada aqui e outro com essa redinha aqui, beleza?
Por quê? Ele queria ver as três possibilidades. Uma possibilidade é deixando de tudo entrar em contato com a carne, outra é deixando a carne completamente fechada e a outra deixando só uma rede, impedindo só a entrada das moscas. Obviamente, o que aconteceu, gente? No frasco aberto, apareceram as larvas. Nos dois frascos que estavam fechados com a rede e tampados com a rolha, não apareceram as larvas. Então o Red virou para a galera da biogênese e falou: olha aí, não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. As larvas vêm das moscas que chegam aqui, né, e contaminam a carne. Então o Red ele acaba provando a teoria da origem biótica dos vermes em corpos em decomposição, beleza? Só que o tempo passou, chegou um outro cara, chamado Needham. O que Needham fez? Ele pegava um caldo nutritivo, um caldo de carne, um caldo com nutrientes, fervia esse caldo para matar todos os micro-organismos e esperava, deixava o caldo de novo, esperando aqui. Com o passar do tempo, o que o Needham viu? Ele viu que apareciam milhares de bactérias no caldo. O que ele falou? Que ele matou todos os seres vivos do caldo, deixou mais um tempo e os seres vivos ressurgiram. Então o Needham, ele queria, na verdade, provar a teoria da abiogênese. E falou assim, tá vendo? Eu matei, deixei aberto, apareceu o ser vivo de novo. Logo, os seres vivos surgem do nada. O Needham aqui é o experimento número 1. Beleza? Teoricamente, ele achou, a sociedade científica da época, achou que ele teria provado a teoria da abiogênese. Mas veio depois o Spallanzani e fez o seguinte, ele falou, não, esses seres não estão surgindo do nada. Quer ver? Vou fazer a mesma coisa que você fez, só que eu vou tampar hermeticamente o frasco. Ou seja, sem deixar nada entrar aqui. Então ele ferveu, matou tudo que tinha dentro do líquido nutritivo, tampou hermeticamente e esperou. Com o passar do tempo, não apareceu nada aqui. Hoje a gente sabe que essa contaminação ela vem do ar, né? Obviamente isso aqui é um processo de contaminação. Aí o Spallanzani falou, olha só, a partir do momento que eu tampo, os seres vivos não surgem. Só que aí, gente, foi um tiro no pé isso aqui. Porque pra gente, isso aqui fica muito claro que isso aqui derruba o experimento de cima, aqui, ó, experimento número 1. Mas para as pessoas da época, o Needham saiu ganhando, porque olha só o que ele falou. Ele falou que quando o Spallanzani fechou o vidro, ele impediu que a força vital, aqui entre aspas, eles acreditavam nessa força vital, ele impediu a entrada da força vital no frasco. Por isso não apareceu nenhum ser vivo aqui. Então, por incrível que pareça, a partir desse embate desses dois cientistas aqui, quem saiu fortalecido foi a teoria da abiogênese, beleza? Desse embate, quem saiu fortalecido foi a teoria da abiogênese. Não confundam. Quem veio no final e acabou com essa briga por completo foi o Pasteur. O que o Pasteur fez? Ele fez o seguinte, tá, beleza. Então eu vou criar um frasco no qual eu permita a entrada de ar e mesmo assim não vai surgir nenhum ser vivo. Como que ele fez isso? Olha só, ele fez esse frasco aqui que a gente chama de pescoço de ganso. Ele tem essa aberturazinha aqui, ó, mas essa abertura tem essa curva aqui. Então, ele ferveu o caldo nutritivo, deixou então esse caldo nutritivo na temperatura ambiente, só que agora com essa alça de pescoço de ganso aqui aberta, e mesmo assim, mesmo deixando o princípio vital aí, entre aspas, entrar, não apareceram seres vivos aqui, ó. Nenhum ser vivo apareceu aqui. Então ele provou que, olha só, deixei a força vital entrar e mesmo assim não surgiu nenhum ser vivo. Logo, essa teoria da biogênese aí de vocês não faz sentido. Mas tudo você tem que ter um grupo controle, gente. Tudo. Então, olha só, aqui eu tenho o experimento em cima e aqui eu tenho um grupo controle. Na hora que você tira o frasco aqui, ó, contamina, né? Eles não sabiam a origem, mas na verdade é porque contamina esse caldo nutritivo e aparecem aqui os seres vivos. Então, o experimento de Pasteur foi como é que se fala?
foi quando bateu o martelo, assim, tipo assim, no sentido de não se fala mais em abiogênese a partir do experimento de Pasteur. Foi ele que acabou com essa discussão. Então, a partir desse experimento de Pasteur, a teoria da biogênese passa a ser a teoria mais aceita. O que cai na nossa prova, galera? Ele coloca sempre esses três experimentos aqui, ó, em questão. Quando vai tratar de origem da vida, ele coloca esses três experimentos aqui e pergunta o que esse experimento defendia, o que ele corroborou, ou o que ele reforçou. Aqui também, o que ele defendia, cada um dos dois, o que corroborou, o que reforçou. E no Pasteur também. Sempre cai do mesmo jeito, beleza? Então, ótimo. A partir do experimento de Pasteur, agora a gente assume que a teoria da biogênese realmente é a mais aceita. Só que, se todo ser vivo vem de um outro ser vivo, da onde que veio o primeiro ser vivo, né? A pergunta que não quer calar. Então, a gente tem, essa pergunta aqui crucial, olha só. Então, de onde veio o primeiro ser vivo? Existem três grandes teorias para isso. A teoria da panspermia, que é a teoria que fala que a vida do planeta Terra veio de outros planetas, veio do universo, de outros planetas, mas aí você vai lá e pergunta, e da onde surgiu a vida lá, né? Então, veja, a gente continua sem saber. Então, tem essa teoria da panspermia, que fala que é uma contaminação a vida na Terra aqui, veio com asteroides, etc. E existe o criacionismo também, né? Que são as religiões que falam que simplesmente foi criação divina, foi criação de Deus. E existe a teoria cientificamente mais aceita, que é a teoria de Oparin-Haldane, a teoria da evolução química dos seres vivos. É a famosa teoria dos coacervados, beleza? Hoje em dia a gente pode ainda chamar essa teoria, aparece muito no vestibular, como simplesmente teoria do mundo do RNA. Por que a gente chama de, vou até escrever aqui para fixar, teoria do mundo do DNA, gente, que eu falei, é RNA, pelo amor de Deus, se eu falei DNA tá errado. RNA. Teoria do mundo do RNA ou teoria dos coacervados. Por que a gente chama hoje em dia de teoria do mundo do RNA? Porque a hipótese mais aceita hoje é que a primeira molécula orgânica que tenha surgido tenha sido uma molécula de RNA. Por que o RNA teria sido a primeira a ter surgido? Porque o DNA ele consegue se reproduzir, ele tem a capacidade de reprodução, e ele também tem a capacidade de atuar como enzima, além de armazenar informação. RNA é cabuloso, né? Consegue fazer tudo isso. Consegue desempenha papéis tanto de ácido nucleico, que é no caso de guardar informação e se reproduzir, quanto também uma característica relacionada mais às proteínas, né, que é atuar como uma enzima. Então, por eles terem, né, por o RNA ter essas três facetas aqui, hoje acredita-se que a primeira molécula orgânica que surgiu na origem da vida foi a molécula de RNA, beleza? Vamos ver então o que falava Oparin, essa teoria que cai muito, a teoria de Oparin ou dos coacervados. Oparin falou o seguinte: a partir dos elementos químicos que existiam no planeta Terra primitivo, que seria metano, amônia, água e hidrogênio, por meio de constantes chuvas, erupções vulcânicas, aquecimento do oceano, né, que o oceano era um verdadeiro caldo, né, fervendo o tempo inteiro, choques o tempo inteiro, né, descargas elétricas devido às tempestades na atmosfera. Aí vem aqueles saltos que eu falei pra vocês, gente. Que não tem jeito, isso aqui tem uns saltos assim que você fica, uai, gente, como assim, do nada? Pois é, a gente não sabe, né? Tem esses saltos enormes aqui. Ele fala o seguinte, que a partir desse processo caótico de raios, aquecimento, resfriamento, etc, etc, por meio desses elementos químicos aqui primordiais da atmosfera, surgiram as primeiras moléculas orgânicas. E a primeira molécula orgânica que teria surgido seria o ácido nucleico, no caso o RNA, e lipídios, né? E os lipídios em água tendem a formar micelas. Olha aqui, ó. A partir do momento que uma micela englobou um ácido nucleico, vou até puxar aqui para escrever RNA.
RNA. Nossa, ficou enorme esse RNA aqui. RNA. A partir do momento que uma micela englobou um ácido nucleico aqui, ó, a gente tem um coacervado. O coacervado, ele não é uma célula. É importante a gente frisar isso aqui, porque pode cair no vestibular. O coacervado, ele não é uma célula procarionte ou eucarionte. É apenas uma micela com RNA dentro que é reproduzível. Ou seja, a partir de um coacervado, você consegue fazer vários. Essa é a teoria mais aceita, a teoria dos coacervados. O que é importante a gente ver aqui? Lembrar para a nossa prova que coacervado não é uma célula procarionte, nem uma célula eucarionte, que isso aqui é apenas uma teoria e tem realmente esses vácuos. Olha só, do nada isso vira isso, né? Tem esses né, gaps, assim, né? Essas lacunas. Pronto, tá me faltando essa palavra. Lacuna. Tem essas lacunas de explicação, porque a ciência engatia muito nisso ainda. A gente realmente não sabe. E isso pode ter um lado bom pro seu vestibular aí. Vai que se a gente descobrir ser uma coisa super complexa e cair no vestibular, né? Então, por enquanto, a gente só sabe disso. Teoria mais aceita, teoria de Oparin, mundo do RNA. Teve um cara, um cientista, que tentou provar a teoria de Oparin. Ou seja, seria possível eu originar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas? Quem se debruçou a respeito dessa questão foi um cientista chamado Miller. O que Miller fez? Ele simulou esses processos da atmosfera primitiva aqui descritos por Oparin. Ou seja, ele colocou todos os elementos químicos da atmosfera primitiva sob as condições daquele tempo do planeta. Então, olha só, aqui, vamos ver aqui. Esse experimentozinho aqui clássico, né? A gente tem aqui, ó, água fervendo, ferve, passa, condensa, né? Opa, eu fui no caminho contrário. Então, ferve, passa aqui, esses gases sofrem descargas elétricas, passa por um condensador, volta de novo e fica nesse ciclo aqui, ó, a eternidade, contendo gás metano, né? Contendo gás metano, amônia, água e hidrogênio. O Miller deixou esse experimento aqui rodando meses sem conseguir nada. Meses e meses e meses sem conseguir nada. Até que finalmente ele conseguiu ureia, que é um composto orgânico, beleza? Ele conseguiu ureia e alguns aminoácidos a partir de compostos inorgânicos. Quando Miller consegue isso, por meio desse experimentozinho aqui clássico, toda a teoria de evolução química da vida ganha força, porque ele mostra o quê? Que é possível obter compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos quando eu simulo as condições da Terra primitiva, beleza? Então olha só, galera, o que é importante a gente frisar aqui? É importante a gente ter essa diferenciação da teoria abiogênese e biogênese, saber descrever esses três experimentos e o que cada um reforça e refuta, conhecer a teoria de Oparin e saber relacionar o fato, né, de como que o experimento de Miller reforça a teoria da evolução química da vida, beleza? Então é isso, gente, essa parte é muito tranquilinha, beleza? Espero ter ajudado vocês com esse resuminho aqui rápido. Bons estudos para vocês, beleza? Até o nosso próximo encontro.